Ok. Bem, falando rapidamente aqui um breve histórico, né, dos RPs tradicionais e uma necessidade atual que a gente vem assim sempre procurando, quais são as dores, o que é que os clientes atualmente necessitam, o que é que poderia melhorar, tal. Então, falando do RP tradicional, o RP tradicional ele sempre foi orientado a dados, né? Então, é importante que alguém inpute algo, é importante que tenha uma digitação, é importante que tenha um determinado cadastro para que tenha um determinado resultado. Então, os dados vão se transformar em resultado, os dados vão se transformar lá em informações. Os RPs tradicionais, eles têm integrações entre si, né? Então, tem lá o módulo de compras, o módulo de faturamento, que integra com o financeiro, que integra para a contabilidade. Então, elas têm essas características de ser sistemas integrados, beleza? E, normalmente, quando a gente implanta um RP tradicional, a gente precisa adequar o sistema à necessidade da empresa. Então, termina que quais são os processos da empresa? Vamos adequar o sistema para atender o processo da empresa. Então, termina tendo uma adequação do sistema, a questão da operação. Para que tenha um resultado positivo, a operação tem que ser bastante eficiente, senão não chega no resultado esperado, né? Os usuários são locais. O mais que pode acontecer é uma VPN, mas normalmente os usuários são locais. E existe também uma instalação local. Esse é o conceito do RP tradicional. Mas aí surgiu a necessidade, não. A necessidade atual tem que ser orientada a processo. Então, se inverte, né? O sistema se adequa, na verdade, fica bem interligado, né? O processo, sistema, sistema, processo. Então, ele tem uma forma de interagir e isso fica mais coerente. Que aí muitas vezes a pessoa precisa mudar o processo e com a necessidade atual o sistema ele consegue interagir melhor com o processo atual do cliente. A possibilidade também de integrar com outros sistemas, então aí existem várias ferramentas de integrações, web service, e aí vocês vão ver depois lá na apresentação que na nova versão a gente consegue embutir sistema de terceiros, aplicações de terceiro dentro do nosso ERP, que a gente vai falar já já. Necessidade de soluções específicas, né? Precisa ser especialista em alguma coisa. A plataforma tem que ser digital, tem que ser web. Os usuários podem ser remotos. Os usuários têm que ter um login que vai acessar várias ferramentas, vários perfis, né, em um só. E tem que rodar em nuvem. Tem que rodar em nuvem. Backup tem que ser em nuvem, está tudo gravado lá em algum lugar no mundo, não tem risco de perder, não tem risco de ficar sem acessar, né? Não tem risco de parar a operação. Então, essa é a necessidade atual. E aí, falando aqui um resumo de tudo que a gente viu aí no slide anterior, dos RPs atual, necessidade atual, a gente tem, por exemplo, o RP, e aí a gente vai incluindo, né, acoplando várias rotinas. Então, tem lá os serviços bancários, que a gente interage com o banco, remessa de pagamento, de cobrança, a parte de RH, que faz todo o gerenciamento de gestão de pessoas, e faz a integração também com o RP, seja ele contábil, financeiro, ou ponto, qualquer outra rotina do RH. A parte de CRM, né? Que tem todo o gerenciamento de cliente, então tudo isso também ele lê dados do RP, então tem uma integração. A própria indústria 4.0, que fala-se muito, né, de processo em máquina, automação de máquina, e tudo isso também tem uma integração com o nosso RP. A parte de análise, que são os BIs, as informações
gráficas, né? A parte gerencial do negócio em si. Então, a gente vai falar também sobre isso, porque esse é um dos pontos que eu queria apresentar para vocês, que é justamente uma ferramenta que tem na nova versão do sistema, que é a camada de gestão. Então, a gente vai chegar lá, não é exatamente o BI, mas vocês vão ver que é bem legal. O BPM, então a gente consegue lá otimizar o nosso processo, dar vida ao nosso processo, né? E a gente constrói dentro dessa ferramenta do BPM. Os bots, que também eu vou falar sobre isso, vou falar sobre BPM, sobre os bots, e aqui a gente também consegue interagir com o RP fazendo perguntas. Então, perguntas do tipo, qual é o meu faturamento do ano de 2020? Então, o bot ele vai estar assim, com essa sabedoria de entrar no banco de dados, olhar qual foi o faturamento e te responder. Mas a gente vai tratar um pouco mais de detalhes sobre isso. A parte de logística, otimização de logística, então aí a gente tem uma flexibilidade que interage, né, que termina tendo uma agilidade e acessibilidade. E tudo isso, é claro, não pode deixar de ter segurança. Então, pessoal, falando assim do resumo, é isso aí. Então, esse é um gráfico que demonstra todas as interações, as integrações que tem no RP. E o que é que tem de novo? O que é que tem de novo? Então, é aqui que eu quero pegar a atenção de vocês e a gente vai falar um pouco sobre as novidades. É aqui que eu queria trazer o interesse de vocês, tá? Então, falando de novas implementações, a gente tem no RPXT a camada de gestão, e aí eu vou fazer uma apresentação de como é essa camada, como é que funciona, o que é que tem nessa camada de gestão. A gente vai falar também sobre o BPM, a gestão de processos, como é que a gente pode fazer algum processo ganhar vida, interagir, né? Fazer uma integração com RP, automatizar realmente o processo. E vamos falar também do bot, do assistente virtual, como é que ele funciona, como é que eu posso fazer umas perguntinhas, como é que ele entende essa pergunta. Então, a gente vai falar. Esse é o nosso objetivo. Vou mostrar também a plataforma SeniorX. A gente precisa, só para alinhar, porque às vezes fica confuso. Pô, Thaís, você está falando de Senior XT e agora do RP XT e agora está falando do SeniorX e tal. Isso às vezes atrapalha. Mas vamos lá. O SeniorX, pessoal, na verdade é um RP da Senior, só que ele é 100% web. 100% web. A Senior, ela está disponibilizando aos poucos módulos, ferramentas, aplicações dentro do SeniorX e em um futuro bem breve, né? Quer dizer, em um futuro, eu não vou dizer exatamente bem breve, que eu não tenho essa data, mas em um futuro próximo, todo o RP que a gente tem tradicional, ele vai estar embarcado dentro do SeniorX, que é justamente o que ele está falando da necessidade atual. A necessidade atual é ser tudo web, é estar tudo na nuvem, é ter um único login, é de qualquer lugar acessar, é de estar entrando pelo celular, pelo tablet. Então, esse é o SeniorX, tá? O Senior XT é o RP tradicional na nova versão. E dentro do RP XT é onde tem lá o camada de gestão, o BPM e o bot factor. Certo? Espero ter esclarecido aí a questão do RP XT e do SeniorX. Muito bem. Então, falando aí das novidades, vou mostrar para vocês a questão da camada de gestão. Então, repare que eu estou aqui acessando a plataforma web, é o SeniorX, que está lendo todos os dados do nosso RP. Tá? Essa ferramenta aqui, a gente consegue acessar tanto pelo web, pelo SeniorX, tanto pelo RP XT, certo?
Os gráficos, as informações são exatamente as mesmas, só muda a forma de acesso. Então, eu estou com uma gravação de um vídeo, eu vou tirar aqui o áudio, não precisa desse áudio, e eu vou tocar aqui o vídeo. E aí eu vou comentando e a gente vai interagindo. Bem, repare que, em termos de camada de gestão, a gente tem um gráfico de compras, gráfico de faturamento, gráficos para a parte contábil, gerencial, contas a pagar, pedidos, contas a receber, produção. Então, para cada visão dessa aqui, existem vários dashboards com vários índices, com informações, gráfico de barra, vocês vão ver que é bem interessante. E eu vou passar, vamos lá, vou passar o vídeo e eu vou comentando. Então, eu vou entrar, por exemplo, aqui em um desses gráficos, eu vou direto aqui para o gráfico de faturamento. Ok, então nesse momento ele está lendo todos os dados do nosso RP e eu vou dar um pause aqui e vamos comentar. Bem, repare que em um desses gráficos, primeiramente, eu consigo fazer vários filtros, tá, pessoal? Eu posso filtrar somente uma empresa, eu posso filtrar, eu quero ver o faturamento de determinada filial, eu quero ver qual é o meu faturamento em um determinado período, eu posso filtrar período, eu posso filtrar um grupo de produtos, eu quero só a família dos produtos X. Então, é possível fazer vários filtros. Todos esses dados aqui, ele é online, ele está buscando lá do nosso RP, então ele está mostrando aqui para qual o faturamento acumulado, uma evolução de faturamento, percentual de crescimento, tá vendo? Então, ele cresceu aqui 11,1%. A evolução de faturamento mensal, então ele compara 2019, 2020, ele tá, na verdade, aqui tudo depende do filtro que foi selecionado, tá? Vamos descer um pouquinho mais aqui. Tem umas informações de top representante, faturamento por região, por estado. E o interessante é, se eu clicar em qualquer região dessa aqui, por exemplo, vou clicar aqui na região norte, tá? Repare que os dados, todos eles vão mudar. Então, os valores agora eles estão com base na região que eu selecionei, tá? Então, agora o faturamento da região norte foi de 2.000, né? Ó, teve uma queda aqui de 15% na região norte. Então, os dados já mudaram. Então, todos os gráficos são bastante dinâmicos, a gente vai clicando, ele vai se atualizando. Então, tem outra guia aqui que é de referente à região cliente, então, evolução do faturamento, correlação de família. Deixa eu dar um pause aqui para ir comentando. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Beleza. Tá? Então, a evolução do faturamento versus comissão. Então, ele está mostrando aqui, né, como é que ficou o faturamento e a linhazinha da comissão. Top 10 representantes. Quais são os representantes que mais teve faturamento? Então, ele está mostrando aqui bem um gráfico bonitinho. Eu clicando nesse gráfico, ele vai abrir as informações detalhadas desses representantes, comissão por região, faturamento por município, muito bem. Aí todo o gráfico ele tem um detalhamento, ou seja, vamos pegar aqui o detalhamento são os dados que ele coletou do RP para montar os gráficos. Então aqui o total geral da empresa, então questão de frete por região, então o detalhamento do nosso camada de gestão do faturamento, tá? Vou abrir aqui o do contas a pagar. Então, repare que eu tenho vários índices, várias informações, total acumulado, liquidado, evolução do contas a pagar versus liquidados, os top 10 fornecedores que eu mais pago, a guia por competência. Então, ele vai mostrando mês a mês o que eu tenho a pagar, né? A posição de fornecedor, eu posso filtrar um determinado fornecedor, posso filtrar um determinado estado. E o detalhamento. Vamos lá, deixa eu
acabar aqui, que aí eu já faço alguns comentários. A gente também tem... Vou abrir também o gráfico contábil. Eu não vou abrir todos, tá, pessoal? O vídeo, que eu quero só que vocês saibam o que é que tem disponível. Então, repare que no gráfico contábil a gente tem também vários índices, por exemplo, de liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca, estrutura de capital. Todos esses índices aí estão buscando da parte contábil lá do nosso RP. Então, repare que para facilitar a leitura desse índice, existe uma meta. Então, por exemplo, a liquidez imediata, nesse momento aqui, está em 12%, mas o ideal é que seja mais de 900, né? Aqui tem uma meta. Então, 12%, a meta é mais de 15, está 20, tem que ser mais de 15, então beleza. Então, ele vai fazendo uma comparação para que vocês saibam se está dentro ou não da meta. Então, toda essa questão de meta, da visão, do que vai buscar, é claro que existe algumas configurações para isso, e aí depois disso fica tudo muito fácil essa leitura. No módulo, ainda na visão contábil, eu vou passar aqui um pouco o slide, tem alguns indicadores lá, os KPIs da vida. Então, por exemplo, ele mostra lá qual é o ROI da empresa, qual é a margem operacional, a margem líquida, percentual de endividamento, a liquidez imediata. Então, repare que eu, particularmente, eu consigo... A gente só vê isso em grandes empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores, que a gente vê lá todos esses índices disponíveis. Então, isso agora é uma realidade para vocês. Então, isso agora é uma realidade para cliente sênior. A gente consegue ver todos esses indicadores aí de uma forma muito fácil e aberta, né? Então, o sistema estando bem, a parte contábil bem atualizada, as integrações todas sendo feitas, as informações gerencial vão soar de uma forma bem simples e eficiente, que em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente consegue ver essas informações. Bem, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque eu vou mostrar também no contábil é, que tem no contábil uma visão de balanço, aqui são balanço e DRE. Ok, ele está falando aqui do... Pronto, a visão DRE. Então, essa DRE também é uma visão que a gente monta lá no RP, e ele vai atualizar automaticamente aqui na nossa camada de gestão. Então, é um DRE mesmo, demonstrativo de resultado contábil, só que ele é atualizado em tempo real. A mesma coisa para o balanço. Então, a gente também tem um BP, um balanço patrimonial, tá buscando lá nossas informações, tá mostrando aqui na nossa telinha. É claro que a gente consegue fazer vários filtros. Eu quero só um período, eu quero só o primeiro semestre, o primeiro trimestre. Então, dá para fazer vários filtros e aí o balanço já vai ser demonstrado aqui na nossa camada de gestão. Então, isso é um diferencial, isso é o que eu queria chamar a atenção de vocês. O que é que tem na nova versão, né? Então, a camada de gestão aí veio para ajudar, veio para passar informações gerenciais que a gente tem algumas dificuldades, né, dentro do RP, por ele estar moldado em dados, por ele ter relatórios operacionais e ter tão pouco informações gerenciais. A Senior, pensando nisso, está disponibilizando aí para vocês o Senior XT. Muito bem, passando aqui os slides, já falei aqui sobre os KPIs, que mostra aqui alguns índices. Uma outra novidade é o BPM, é a gente poder otimizar algum processo, seja ele interno, seja ele um processo externo. Então, eu vou explicar rapidamente como é que funciona aqui o BPM e como ele consegue interagir com o nosso RP. Eu tenho um exemplo aqui, eu vou também passar o... Deixa eu só tirar o áudio, não precisa de áudio. Vamos lá. Bem,
Eu tenho um cadastro de vários processos, então, processo de cadastro de produto, processo para adiantamento de viagem, processo de recrutamento de funcionário, processo para pagamento, ou seja, todos os processos da empresa a gente pode cadastrar dentro do BPM e aí fazer algumas otimizações. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um fluxograma. Deixa eu só adiantar aqui o vídeo. Vamos lá. Eu vou abrir esse cadastro de produto, é um processo para cadastrar produto. E repare que esse processo tem um fluxo dentro dele. Então, como é que funciona esse fluxo de cadastro de produto? Tudo se inicia através de uma necessidade, de uma solicitação para se cadastrar um produto. Então, sei lá, o setor de compras precisa fazer uma nova cotação, precisa desse produto cadastrado, ele vai se iniciar uma solicitação, porém, o cadastro de produto, para que ele fique efetivo, ele precisa passar por algumas áreas. Ele precisa ser revisado pela área de manufatura, porque tem parte lá do cadastro do produto que é da área de manufatura, ele precisa ser revisado pela área comercial, porque lá vai ter limite de crédito, vai ter informações de quantidade múltipla, de quanto pode ser vendido. O limite de crédito está no cadastro do cliente, tá? Na verdade, eu estou falando do cadastro do produto. A inclusão de dados da área contábil e fiscal, então lá no cadastro do produto tem lá, retém imposto de renda, recupera ICMS, recupera PIS. Então, quem está fazendo o cadastro do produto normalmente não tem conhecimento de todas as áreas, né? Normalmente não é assim. Então, esse processo aqui do cadastro do produto veio para ajudar justamente nessa questão. Então, alguém solicita e aí cai uma demanda para a área de manufatura, cai uma demanda para a área comercial e cai uma demanda para a área fiscal. Só que o interessante é o seguinte, pessoal. Essa demanda, essa atividade que ficou para cada pessoa, e realmente existe uma tela, então a pessoa vai abrir o que é que está pendente. Deixa eu só adiantar aqui para vocês verem. Vamos lá. E só antes de terminar aqui o fluxo, repare que o cadastro do produto ele só prossegue quando passa pelas três áreas. Então, a área de manufatura já fez as inclusões de dados, já fez já colocou suas informações, ele vai ficar ok aqui para essa área, mas pendente as demais. Então, quando as três áreas lá fizerem o que tem que ser feito, aí sim ele vai concatenar todas as informações e vai gravar o cadastro do produto dentro do RP. Ok, então eu vou mostrar aqui a central de tarefas. Vamos lá. Aí eu vou abrir aqui agora a central de tarefa. O que é que são as centrais de tarefas, pessoal? Toda vez que tem um usuário que está envolvido em determinado processo, que precisa executar algo dentro daquele processo, por exemplo, o usuário do setor fiscal, então ele vai dentro da caixa de tarefa deles, dentro do BPM, vai estar lá pendente. Opa, você está pendente de fazer a inclusão do cadastro de produto. Então a ideia é que essa parte de gestão de tarefa não tenha nada. Se tiver aparecendo alguma coisa aqui, é porque está pendente a execução dele. Então fica fácil a pessoa saber o que é que tem de pendência ou não através do gerenciamento das tarefas. E quando a pessoa executa, ele vai sumindo daqui, mas sumindo da parte de pendência, mas é claro que eu consigo consultar depois o que já executou. E internamente ele vai gravando o tempo que caiu aquela atividade para aquela pessoa, o tempo que aquela pessoa levou para executar, e tudo isso vai se transformar depois em informações. E aí a gente consegue saber o tempo daquele processo, aquele processo está demorando demais, aquele processo é crítico dentro da empresa, a gente precisa rever, a gente precisa melhorar o processo. Então, tudo isso a gente vai dar suporte para que consiga ter condições de melhorar os processos, né? Bem, deixa eu abrir
talvez o vídeo não mostre aqui, mas quando eu clico em uma dessas tarefas, ele automaticamente vai abrir o cadastro do produto, os campos, e aí eu vou alimentar os campos que são de minha responsabilidade alimentar, tá? Então, imagine aí que vocês podem criar processo de solicitação de compra, onde, por exemplo, já se escolha lá qual é o produto. Então, ele vai lá no RP, pega a listagem dos cadastros do produto e eu seleciono qual produto. Eu posso fazer um processo de adiantamento de viagem, onde eu posso ler o cadastro da cidade e aí lá do RP e trazer para dentro do meu fluxo do BPM, qual é a cidade que eu vou estar viajando, qual é o cliente que eu vou estar visitando. Então, aqui, pessoal, é um mundo de possibilidades, certo? O legal é que a gente consegue ler dados do RP e gravar, retornar para o RP. Como, por exemplo, aí o cadastro do produto, eu estou gravando lá o resultado no cadastro de fato do RP. Tá? Então, esse é o BPM. Assim, para mim, foi é um dos recursos assim, que eu, particularmente, aí é uma questão pessoal minha, que eu gosto mais, porque a gente pode criar, possa colocar nossos fluxos, pode interagir, pode otimizar, tem várias formas de estar fazendo, então, bem legal, tá? Próximo. O próximo recurso é o bot. O que é o bot, pessoal? O bot, na verdade, é um assistente virtual da Senior e a gente consegue interagir com esse assistente virtual fazendo perguntas e ele vai ler lá o RP, vai ler lá os dados e retornar com as perguntas. O bot, ele pode a cada dia aprender, então a gente pode dar inteligência para o bot, como fazer perguntas do tipo, bot, qual é o meu processo de pagamento? E ele disponibilizar um link da documentação, ele disponibilizar um link do fluxo, por exemplo. Então, eu posso fazer perguntas de valores, perguntas de, de comportamento, né? E é claro que se ele já tiver com essa sabedoria, e a gente consegue dar vários tipos de sabedoria para ele, ele vai interagir e vai retornar com a nossa pergunta. Então, repare que no bot eu tenho alguns assuntos, então, perguntas relacionadas a suprimentos, a mercado, manufatura, financeiro. Então, vamos lá, vamos por exemplo. Vou colocar também, vou tirar o áudiozinho aqui, não precisa. Muito bem. Então, no bot, eu vou escolher aqui um assunto. Vamos entrar aqui na parte. Vamos lá, vamos adiantar. Ok, vamos entrar aqui na parte de suprimentos. E eu vou fazer uma determinada pergunta. Então, compras em aberto. Ele retornou aqui que o valor foi 154 mil. Então, ele pegou isso lá do nosso banco de dados. Fornecedores ativos. 387 fornecedores ativos. Legal? Bem, vou mudar aqui de assunto, vou acessar lá o modo de mercado. Então, lá no mercado, eu vou perguntar, por exemplo, o faturamento do mês. Qual o faturamento do mês? Então, ele respondeu lá. E o interessante é que eu poderia perguntar qual é o faturamento do mês da filial X? Qual é o faturamento do mês da família Y? Ele ia também entender, tá? E essa questão aí do bot, a gente pode colocar perguntas para qualquer área, a gente viu que tem vários assuntos, e como eu falei, a gente pode também dar novas inteligências, e ele vai aprendendo a forma que a gente vai ensinando para ela, ela vai entendendo. Então, isso também, pessoal, é um mundo de possibilidades. Vocês podem aí criar várias rotinas para ler dentro do sistema, para que responda. Esse assistente virtual,
ele funciona lá através do Google. Então, a gente lá, ok, Google, e ele vai abrir o assistente virtual, vocês vão fazer a pergunta, o sistema vai ler e vai responder. E isso, com certeza, vai ser em um futuro aí bem próximo, aí sim eu digo bem próximo, todo mundo vai estar lá com o OK Google, o Alexa aí interagindo, ele lendo o RP, respondendo. É isso essa é a necessidade atual, né? De, de ter informações em prontidão, informações atualizadas para tomada de decisão, sem precisar tirar relatório do contas a pagar, mistura com contas a receber, joga para Excel, aí cria a fórmula. O RPXT veio para atender tudo isso. Muito bem, pessoal. Então, é isso que eu queria, como eu falei, eu queria ser bem prático, bem objetivo. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que é a cara do SeniorX, que é o RP 100% web, o RP totalmente na nuvem. Então, eu vou fazer um login aqui, deixa eu colocar também aqui sem o áudio. O SeniorX é uma plataforma. Então, quando a gente faz um login dentro do SeniorX, eu já vou conseguir, em um único login, ver vários sistemas. Então, eu posso estar vendo o RP, eu posso ter dados ao HCM, a própria camada de gestão, o BI, no CRM. Tudo isso vai estar dentro de um mesmo login no SeniorX. Tá? O SeniorX, eu consigo também incluir sistema legado, sistema de terceiros dentro do nosso menu. Então, quando eu logar no SeniorX, eu já vou também estar logando em um sistema de terceiro, já vou conseguir fazer algum tipo de interação, de integração. E também isso é um mundo de possibilidades, certo? Obrigatoriamente, para que a gente tenha o XT funcionando, a camada de gestão, precisa do SeniorX. Aí a gente vai entrar em um ponto, vou só dar um pause aqui. Tecnicamente, aí depois a gente vai passar maiores detalhes para vocês, mas precisa de algo chamado tenant. Então, a gente vai criar um tenant, que é como se fosse um domínio, né? Um domínio na web. E esse domínio na web vai ser exclusivo de vocês, exclusivo da sua empresa, e de qualquer lugar vocês vão conseguir acessar o SeniorX, e através do SeniorX a gente habilitar o camada de gestão para poder ler dentro do próprio SeniorX ou no SeniorXT, que é o nosso RP tradicional na versão nova. Legal? Beleza, vamos lá, vamos seguir aqui. Muito bem. Vou abrir aqui para vocês, tá, pessoal? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, quiserem fazer algum tipo de pergunta, eu vou. Deixa eu sair aqui dessa tela, porque eu não estou vendo se alguém está perguntando alguma coisa. Então, espera aí. Ok. Muito bem, agora eu estou vendo vocês. Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa aí, eu vou habilitar o áudio de vocês. Só levantar a mãozinha, tá? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Opa, muito bem, muito bem. Opa. A Maíra levantou a mão. Bem, Maíra, eu vou desativar aqui meu microfone, pode falar. Pode ativar o seu microfone, pode falar. E se a gente vai receber treinamento, o treinamento tem algum custo à parte, para a gente não ficar navegando para aprender sozinho. Bem, cortou o seu áudio inicial, mas pelo conceito aí eu entendi sobre a questão do treinamento, né? Como é que funciona. Beleza, a gente vai estar, como eu falei, a gente vai estar disponibilizando para vocês aí uns contatos e a gente vai tratar isso de uma forma mais particular.
Então, mas só adiantando para vocês, existe sim um catálogo de serviço, porque a gente precisa instalar o Senior, fazer algumas configurações de serviço, fazer com que o sistema faça a leitura do banco de dados, e é claro, vocês têm que ser treinadas, né? Tem que ser treinado para utilizar a ferramenta. Então a gente tem, vocês não precisam se preocupar, pô, eu vou ter que fazer essa instalação, como é que eu vou fazer, colocar isso para funcionar? A gente vai fazer isso para vocês e vai entregar isso já pronto para vocês. Legal? Ok. Obrigada. Muito bem. Quem mais? Podem ir levantando a mãozinha aí. Deixa eu ver aqui no chat. Ticiane, para passar para o RPXT, precisa pagar algo a mais, pois tem um RP normal no desktop. Ok. Não, Ticiane, o RPXT é uma nova versão do sistema, é uma nova versão. Então, todos os clientes, todos os usuários, todas as licenças, elas vão ser atualizadas, tá? Para o RPXT, e você, no RPXT, quando você atualizar, você já vai conseguir ver a nova interface, né, do RPXT. Porém, a camada de gestão, o bot, o BPM ainda não vão estar ativos. Aí sim, uma vez ativado o RPXT, a gente pode ativar depois essas três ferramentas aí que eu comentei, né? O BPM, o camada e o bot, tá? Mas atualizar para o RPXT, a gente vai atualizar todo mundo vai estar com essa nova interface. Não tem custo nenhum para isso. O Manuel está perguntando, precisa de um investimento extra em servidores? Não. Se o seu RP tradicional, na versão atual, está rodando e está rodando bem, né? Está rodando bem, não precisa fazer upgrade de servidores. A não ser que o seu servidor hoje já esteja já entrando lá naquele, né, me troque, não estou aguentando mais. Aí sim a gente vai fazer uma avaliação para ver o que é que a gente precisa mudar. Aí a gente ajuda vocês nesse sentido. Mas, a princípio, não precisa investir em novos servidores, até porque o SeniorX ele também vai rodar em nuvem, apesar de o XT ainda estar instalado de forma convencional, mas não há essa necessidade de trocar o servidor, de fazer upgrade. Deixa eu ver quem mais. Ticiane, entendi. Manuel, muito obrigado. Pergunta do Peter. A Patrícia está colocando aqui. Já uso o Senior Decision Center para aprovação de solicitação de compra e ordem de compra, mas não identifiquei os relatórios de camada de gestão, o que deve ser revisado para que essa integração funcione. Muito bem. Como eu falei, o camada de gestão, o bot e o BPM, ele precisa ser ativado. Então, existem algumas configurações, até por isso que a gente prefere fazer. É claro que existem documentações aí da Senior que o pessoal de TI consegue habilitar, mas para que o cliente não tenha esse trabalho, normalmente a gente faz já esse serviço e já entrega isso funcionando, tá? Então, a gente precisa configurar alguns serviços, precisa configurar as visões, precisa configurar um agendamento para que ele leia os dados do RP. Então, tem algumas atividades a serem configuradas para que isso funcione, tá bom? Então, não é só pelo simples fato de você já usar lá pelo celular, de já conseguir aprovar, que já vai funcionar isso. Precisa ativar. Pergunta, qual o tamanho do espaço para armazenamento usando a questão e de GED é ilimitado? Não sei. Não sei, eu vou anotar aqui sua pergunta. Não sei qual é o espaço que a Senior está disponibilizando lá para gravar documento, para gerenciar documento. A gente pode ver isso, tá? Não sei te dizer se é uma política comercial, para o GED tem lá 5 gigas,
passando de 5 GB, o custo é X. Então, eu vou estar aqui anotando sua pergunta para que a gente... Patrícia, só veja quem foi que perguntou, porque eu não estou vendo aqui quem foi que perguntou sobre a questão do espaço Foi lá do... Foi o Peter também. Essas 3 perguntas são dele. Ok, Peter. Então, vou ficar com essa pendência aí, mas a gente retorna para você, tá? Pode ficar tranquilo. O tenant da Senior é gratuito? Sim, vocês podem solicitar lá o tenant, a Senior vai liberar, vai fazer a criação do tenant e já usar o SeniorX. Não tem custo para isso, tá? Para fazer a solicitação do tenant. Que mais? Espera aí que subiu uma pergunta aqui. O web service continua o mesmo utilizando o Glassfish? Sim, continua usando o Glassfish, mas existem serviços adicionais. Então, tem outros serviços que precisa estar funcionando em conjunto com o Glassfish, tá? Mas o Glassfish continua assim. Vamos lá, o que mais? Como funciona a integração com sistemas externos no XT? O web service continua o mesmo? Sim, continua o mesmo. Deixa eu ver se é a mesma pergunta que eu respondi agora. Mas continua sim usando o mesmo conceito da do Glassfish, do web service, isso não muda nada. O RP-XT continua com as mesmas funcionalidades do RP tradicional. Peter, sem problemas, então beleza. Me perdoe por não conseguir responder em prontidão, mas a gente responde logo logo. A partir de quanto podemos atualizar a versão? Assim que atualizarmos a versão para ativar a camada de gestão, depende de quê? Quanto tempo existe custos para ativar a camada de gestão, tal? A Maíra está perguntando. A atualização do XT pode ser feito de imediato. Isso já está disponível, já está... todo mundo já consegue solicitar, já consegue atualizar. Então, a gente está fazendo isso gradativamente, porque estão vários clientes, a gente está fazendo isso aos poucos. Mas já pode, sim, atualizar para a versão XT. E a gente já pode também ativar a camada de gestão, o bot e o BPM. Para isso, eu só vou pedir para que vocês entrem em contato, e aí eu vou deixar logo aqui, ó, no slide. Depois eu volto aqui falando aqui sobre os próximos. Tá lá no slide lá o e-mail, coordenação_gd@uniotech.com.br. Então, já vão fazendo a sua solicitação. Eu vi lá uma apresentação de Ataíde, eu quero ativar a minha camada de gestão aqui na minha empresa. Aí sim a gente vai conversar um pouco melhor, tá? O Georges, qual a garantia da Sênior sobre a segurança dos dados da empresa em respeito? Muito bem. Na verdade, assim, o sistema ele está rodando em nuvem. Então, assim como a gente usa o serviço lá do Google, um Gmail, o OneDrive e tal, então tem toda uma política de segurança, tem todo um contrato de segurança ali por trás, né? Então, os seus dados, principalmente agora que os dados lá os dados de cada pessoa, de cada empresa estão sendo motivo de muitos webinars, muita discussão, né? E a Sênior, sim, ele garante, principalmente o Tenet é individual de cada um tem lá os seus acessos, as suas ferramentas, o que consegue ver. Então, existe uma política que garante essa segurança, sim. Aí depois a gente pode passar para vocês aí maiores detalhes de como é essa política, mas com certeza vocês podem ficar bem tranquilo quanto a isso, tá? Deixa eu ver o que mais. Não tem mais. Ok. Bem, deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui a nossa apresentação. A gente vai fazer próximos webinars, a nossa agenda aqui, então a gente vai falar justamente o que
Foi perguntado aqui por... Deixa eu ver só quem foi. Deixa eu ver aqui. Foi o George, né? Perguntou sobre a segurança. Então, a gente vai ter um próximo webinar falando sobre a LGPD. Então, é o que eu tinha comentado aqui. A segurança de dados está em questão, né? A segurança de dados agora é o assunto do momento. Então, a gente vai falar sobre isso em um próximo webinar. Vamos fazer um webinar também falando sobre o FD Reinf, MIG para nuvem, o SaaS, integração com logística, processo de compras e um e-commerce. Muito bem, muito bem. Só reforçando aqui, a gente vai disponibilizar esse webinar no YouTube. Não deixe de fazer a pesquisa aí, responder a pesquisa, que vai ficar disponível aí em um link. E aí vocês vão receber lá tudo por e-mail, lá o link da gravação, a pesquisa. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha no chat. Preciso mesmo ter esse documento em mãos. O George, ok, a gente vai tratar sobre isso aí, tá, gente? Sobre essa questão de segurança, e aí isso é importante sim, é um assunto que, tá tudo em nuvem, as informações da empresa, as informações de tomada de decisão, estão tudo em nuvem, e aí qual é a segurança que a gente tem sobre isso, né? É importante sim essa sua preocupação. Patrícia, todo o conteúdo serão enviados, ok. A Fabíola, sobre segurança de dados. A Fabíola já colocou aí, Jorge, um link falando sobre a questão da segurança. Então, ela já adiantou aí. Muito obrigado, Fabíola. Ok, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa para a gente habilitar aqui o microfone? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? O e-mail de contato ele está aí no slide, tá? Podem ficar à vontade, passem o e-mail para a gente. Eu tenho interesse. Eu tentei fazer algo assim bem objetivo, não queria estar abrindo muito slide, falando um monte de coisa que não ia agregar nenhum valor para essa apresentação no momento. O que eu queria de objetivo era despertar a curiosidade de vocês. O RP da Sênior tem lá uma parte gerencial, tem um BPM que eu posso usar em alguma forma aqui na minha empresa, tem um bot que eu posso estar utilizando. Então, esse era o meu objetivo, chamar a atenção de vocês, e se vocês precisarem, entrem em contato com a gente, e aí sim a gente depois tem um tempo que vocês precisarem para fazer demonstração, instalação, seja lá o que for. Lucas Reis, bom dia, Taíde. Estava numa chamada e não vi a resposta. Quais os custos envolvidos para a ativação desta plataforma? Ok, vamos lá. O Sênior XT, atualização do Sênior XT não tem custo, né? Vocês podem atualizar, já podem entrar em contato aí. Eu quero atualizar, eu quero ficar com a nova interface do Sênior XT. Já pode fazer a qualquer momento. Para ativar a camada de gestão, o bot e o BPM, existe sim custos. Existe um serviço que a gente precisa fazer para ativar, e tem custo também a questão da ativação, do uso, tá? E aí sim, eu vou pedir para vocês passarem um e-mail lá para coordenação_GD. Tenho interesse, como é que fica aí, o que é que precisa, quais são os custos, e aí a gente vai estar detalhando bem bonitinho para vocês, certo? João Bezerra, o RP em nuvem poderá trabalhar em conjunto com o servidor local? Sim, pode trabalhar com o servidor local, até porque a gente precisa, no SeniorX, né, que é o RP em nuvem, ele precisa estar apontado para algum banco de dados. Ele precisa estar apontado para um servidor, aí esse servidor também pode estar em nuvem, esse servidor pode estar local, não tem problema. Lucas Reis, obrigado, ok. Valeu, Lucas.
Quem mais, pessoal? João Bezerra, ok. Deixa eu ver lá, mais perguntas. Se alguém quiser falar, podem levantar a mãozinha, tá? Mas eu estou atento aqui ao chat. Bem, eu espero de coração que tenha atingido aí o objetivo, tá? Que tenha passado para vocês aí essas novas ferramentas, o que é que tem de novidade aí no RPXT, o que é que a Sênior está fazendo, o que é que a Sênior está trabalhando. E essa questão gerencial é uma carência. Eu implanto aí o RP em vários clientes e percebo isso, que tem uma carência de informações gerenciais, né? As pessoas... É muito fácil tirar um relatório, relação de notas emitidas, chongas, né? Isso não está dizendo muita coisa, mas a camada de gestão veio aí para ajudar muito e veio... Eu particularmente gostei, mas eu sou... não posso estar... assim, a minha opinião, é como assim, eu gostei bastante, termina aqui, é propaganda comercial, mas ainda bem que eu não sou da área comercial, sou da parte técnica e gostei bastante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado. Até uma próxima. Vê se tem alguma perguntinha. Deixe seu like no meu canal. Não, Opa! Não, Val, bora, Val. Tem coisa para ver com você, negócio de pergunta. Acaba. O Bruno Sá. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo webinar. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.